understand. É o capítulo 19. 19. Então, vamos lá, gente. Está coincidindo, né, essas nossas conversas aqui com o movimento atual, né, da Palestina, o que está acontecendo lá. Hoje é o cessar-fogo, né? Parece que começa a cessar fogo na Palestina. Teve um acordo aí, e felizmente parece que pode acabar com o problema, né? Pelo menos libertação dos reféns, isso está acontecendo agora. Então, vem no momento que a gente está falando de um movimento anterior, mas que eu acho que esse movimento dura até hoje. Isso é uma permanente luta, né? E até que se resolvam falar a língua do amor, que ainda não aprenderam. Que vai chegar uma hora que isso pode acontecer e vai acontecer porque os planos divinos são para ajustes. A gente tem aí a posição da Inquisição, a gente viu que está entremeado as cruzadas, né? A Inquisição, ela trouxe muitas perseguições aos chamados hereges, e aqui nós temos a busca de territórios, como está até hoje, né? Isso tudo por lutas religiosas. Aqui no Brasil a gente tem lutas políticas e lá eles têm lutas religiosas. Aí a gente tem aqui o início do 19, as cruzadas e o fim da Idade Média. Então nós estamos saindo aqui, de certa forma, dessa Idade Média, do sistema feudalismo, para um novo tempo, né? Então, vamos ver aí o que, que acontece também com as orientações da espiritualidade, como que a espiritualidade, nesse momento, estava vendo, né, todas essas derrotas, né, do homem perante a evolução, porque vários emissários foram enviados para tentar resolver o problema e fracassaram. Não que eles perdessem o foco da proposta, mas não conseguiram. Assim, imagino como nós, né? Estamos aqui encarnados e a gente tem um propósito, mas a gente sempre falha, né? A gente está sempre falhando. Por isso que Deus não desiste de nós, que Ele sabe que a gente tem princípios internos que pode florescer um dia. A gente não perde esses valores. E também Deus não deixa de dar-nos a oportunidade de poder fazer alguma coisa com esses valores, mas a gente sempre fracassa quando vamos entrar em ação. Formamos nossas famílias, formamos nossos grupos, a gente está sempre fracassando. Não tem ninguém perfeito encarnado na Terra e que consiga realizar plenamente, retamente, né, com os princípios que já adquiriu. Ele pode fraquejar, assim como a gente viu aqui Maomé, né, que tinha uma missão grandiosa e que deu uma escorregadinha e essa escorregadinha ficou muito cara. Até hoje, os problemas bem evidentes no Oriente e às vezes difícil de resolver, mas não impossível, né? A gente vai ter essa solução. Então, vamos fazer primeiramente a leitura do texto para que a gente possa mergulhar. A gente já começou a falar sobre isso no final do ano, aí começamos com esse mesmo assunto, né? As cruzadas e o fim da Idade Média. As primeiras cruzadas. Quem faz a leitura primordial do ano? Posso Quem ler está aberto? Pode ler. As Primeiras Cruzadas.
Reportando-nos ao século XI, as cruzadas nos merecem especial referência, dados os seus movimentos característicos da época. Desde Constantino, que os lugares santos da Palestina haviam adquirido considerável importância para a Europa Ocidental. Milhares de peregrinos visitavam anualmente a paisagem triste de Jerusalém, identificando os caminhos da paixão de Jesus ou os traços da vida dos apóstolos. Enquanto dominavam na região os árabes de Bagdá ou do Egito, as correntes do turismo católico podiam buscar sem receio as paragens sagradas, mas a Jerusalém do século XI havia caído sob o poder dos turcos, que não mais toleraram a presença dos cristãos, expulsando-os dali com a máxima crueldade. Pode continuar? Uhum. Semelhantes medidas provocam os protestos de todo o mundo católico do Ocidente e, no fim do referido século, preparam-se as primeiras cruzadas em busca da vitória contra o infiel. A primeira expedição que saiu dos centros mais civilizados sob o comando de Pedro, o Eremita, não chegou a ausentar-se da Europa, dispersada que foi pelos búlgaros e húngaros. Todavia, em 1096, Godofredo de Bouillon, com seus irmãos, e Tancredo de Siracusa e outros chefes, depois de se reunirem em Constantinopla, demandaram Nicéia com um exército de 500 mil homens. Depois da presa de Nicéia, apoderaram-se de Antioquia, penetrando em Ok. Jerusalém com a palma do triunfo. Ali quiseram presentear Godofredo de Bouillon com a coroa do rei, mas o duque da Baixa Lorena parecia rever o vulto luminoso do Senhor do mundo, cuja fronte fora aureolada com a coroa de espinhos, e considerou sacrilégio o colocarem-lhe nas mãos um cetro de ouro, quando o Cristo tivera tão somente nas mãos augustas e compassivas uma cana ignominiosa. Depois de muita relutância, aceitou apenas o título de defensor do Santo Sepulcro, organizando-se logo em seguida as ordens religiosas de caráter exclusivamente militar, como a dos Templários e dos Hospitalários. Os turcos, porém, não descansaram. Depois de muitas lutas, apossaram-se de Edessa, obrigando o Papa Eugênio III a providenciar a Segunda Cruzada, que, chefiada por Luís VII da França e Conrado III da Alemanha, teve os mais desastrosos efeitos. É, século XI, né? Século XI, Idade Média ainda. As cruzadas nos merecem especial referência. Aí, desde Constantino, os lugares santos da Palestina haviam adquirido considerável importância para a Europa Ocidental. Então, eles tinham, a Europa Ocidental, interesse no Oriente. Isso aí foi no Império Romano, as conquistas do Império Romano, né, que pegaram todas aquelas inúmeras regiões. Isso tudo veio a dar sempre importância à conquista dessas regiões. Então, sempre o Ocidente contra o Oriente. E no Oriente tinha os muçulmanos e os cristãos estavam no Ocidente. Claro que isso veio acontecer depois do movimento da chegada do islamismo na região, com o nosso promotor disso, né, que seria aquele que foi enviado pelo próprio Cristo, Maomé, para tentar ajustar as contas, as coisas, para unir as tribos das regiões, para tentar fazer esse trabalho. Mas ele, preocupado e
envolvido com as coisas materiais e a riqueza, ele teve essa dificuldade de fazer um bom trabalho. Claro que foi importante, né, que trouxe muitas anotações importantes, mas porém manchadas com algumas anotações e que veio até essa guerra cristã ou guerra religiosa. Então, o interesse de Constantino, que é do lado do cristianismo, com a luta dos otomanos, que vieram a ter essas sangrentas lutas, né? É o bizantino contra os otomanos. Até hoje a gente tem aí a vitória dos otomanos, que mantém aí o islamismo, os muçulmanos da forma que nós estamos enxergando até hoje. Temos aí os judeus com a briga com os muçulmanos. Então, a gente está assistindo aqui um movimento muito forte, né, de fé. Eu acho que isso aqui é um momento de ausência de fé, de entender verdadeiramente Deus, de entender verdadeiramente a mensagem do Cristo. Bom dia, Frank. Cícero Bom dia a todos. chegou. Então, então tá lá. Desde Constantino que os lugares santos da Palestina haviam adquirido considerável importância para a região ocidental, da Europa Ocidental. Milhares de peregrinos visitavam anualmente a paisagem triste de Jerusalém. Ele está falando a paisagem triste de Jerusalém pelo que aconteceu. Mas a gente sabe que a Palestina era um lugar muito bonito, né? Era uma paisagem verde, era uma paisagem que dava encantos. Era triste pela história, mas o homem conseguiu destruir isso tudo, né? A gente vê hoje pelas imagens, inclusive da atualidade, toda destruída, né? As paisagens, o homem conseguiu fazer isso numa paisagem que era muito linda, né? Maravilhosa a natureza. Então, a paisagem triste de Jerusalém, identificando os caminhos da paixão de Jesus ou os traços da vida dos apóstolos. Então, milhares de pessoas visitavam aí essas regiões. Será que isso incomodou os muçulmanos? Né? Então, vamos ver. Enquanto dominavam na região os árabes de Bagdá ou outras regiões, na região os árabes de Bagdá ou do Egito, as correntes do turismo católico podiam buscar sem receio as paragens sagradas. Mas a Jerusalém do século XI havia caído sob o poder dos turcos, que não mais toleraram a presença dos cristãos, expulsando-os dali com a máxima crueldade. Então, o fato é que todo mundo estava fazendo peregrinação para conhecer a história de Jesus. Os turcos dominaram Jerusalém e não aceitavam mais os cristãos fazer as suas peregrinações. E foram expulsos aí com crueldade. Olha só o início dos problemas que veio a ter com a guerra religiosa, né? As cruzadas. Então, alguém quer falar alguma coisa aí? Então, semelhantes medidas provocam os protestos de todo mundo católico do Ocidente. No fim do referido século, preparam-se as primeiras cruzadas em busca de vitória contra o infiel. Quem que era o infiel? Quem que era o infiel aqui? Os turcos. Turco. Os turcos.
e aqueles que estavam do lado do islamismo, né? Então, são aqueles consideráveis hereges, né, vamos dizer assim. Só que tinha a Inquisição que perseguia os próprios cristãos que não honravam, de certa forma, pela igreja, as regras, e aqueles das cruzadas que eram a busca dos territórios, que tinha que conquistar grandes massas, né, cidades, regiões. Então, são dois movimentos que foram sincrônicos, né? Perseguição contra os cristãos, os próprios seguidores, e perseguição dos infiéis. A primeira expedição que saiu dos centros mais civilizados sob o comando de Pedro, é o monge francês, o eremita, não chegou a ausentar-se da Europa dispersada, que foi pelos búlgaros e húngaros. Então, esse Pedro saiu com a primeira expedição, né? Ele comandou, né? É o monge que vivia de certa forma isolado. Então ele permaneceu, ele fez a primeira ação, né? Em 1096, o Godofredo de Bouillon, que com seus irmãos Tancredo de Siracusa e outros chefes, depois de se reunirem em Constantinopla, demandaram Niceia com um exército de 500 mil homens. Olha, ele preparou esse Godofredo, que foi um capitão, né, que iria fazer essa ação com Pedro, que é o monge que organizou, para fazer a conquista de territórios. Então, ele primeiro avançou a primeira cidade turca, que é Niceia, com um exército de 500 mil homens. Olha só, organizado a primeira invasão da expedição das Cruzadas. Invadiram Niceia. Aqui está envolvendo a igreja e envolvendo também o governo, né? Com um exército de 500 mil homens. Como é que eles conseguiam colocar 500 mil homens numa guerra? Hein? Vocês já pensaram sobre isso? Porque reunir nesse momento aqui 500 mil pessoas para compor, tem que estar todo mundo com vontade de fazer alguma coisa. A gente vê esses filmes, né? Aquela multidão de exército e morrendo por uma causa e com vontade, né? A gente vê que isso acontece porque hoje o fulano vai para a guerra contrariado, né? De certa forma ele vai porque foi convocado. Mas qual que era a justificativa para a igreja e o comando do governo, né? Reunir 500 mil homens? Qual a Qual, que é- motivação? qual a Qual foi a motivação? motivação? Como que eles Qual foi? conseguiam motivar esses que iam para as guerras? Não é? Eu já pensei nisso também. Naquela época, que é meio milhão, né, de homens. Meio milhão, muita É, gente quase que querendo Uberlândia brigar, inteiro. né? Querendo É, brigar, querendo brigar. Então, qual que era a justificativa? A primeira coisa era o medo que a igreja colocava nas pessoas. Medo e salvação. Então, por exemplo, se você, quem lutar na guerra, vai para o céu. Quem não lutar, vai para o inferno. hoje é o contrário, né? As pessoas não tinham informação, né? Não tinha o fanatismo cristão, né? E o fanatismo do Islã era muito grande, né?
Então, isso. Agora, como é que você não conquista uma cidade com 500 mil homens? Se vier 100, 50 mil aqui em Uberlândia, pega todos Acaba nós, com né? tudo. Todo mundo sai correndo, né? Enfia debaixo da cama. Não, não precisa disso, não, né? Você colocar 1.000 homens aqui em Uberlândia, você É, já. Nós estamos tão também. fracos, inclusive eles estão falando aí que nós somos vulneráveis, não duraríamos nem 24 horas com o ataque da Venezuela se eles atacarem o Brasil, né? Eu vi esse comentário aí. É tão frágil que Justo. nós somos nessa parte. O Brasil é frágil Pacífico, né? nessa Não está questão, preparado é para passivo. isso. Agora eu estou pensando em Uberlândia. Tem uns probleminha aqui, a gente não dá conta de segurar os ladrõezinhos, né? E Nós o estamos exército? vulneráveis, né? E o Nós estamos, exército? pois é. Então, 500 mil homens, gente. Então, conquistou aí. Esse cara foi ganhando moral, esse Godofredo aí, ó. Ele foi ganhando moral porque ele conquistou Nicéia. Depois de Nicéia, ele apoderou de Antioquia, penetrando em Jerusalém com a palma do triunfo. E quando ele chegou em Jerusalém, ele era um cara que estava realmente famoso. Esse cara é bom nas conquistas. Ele conquistou a cidade de Niceia, depois Antioquia, agora veio para conquistar Jerusalém, porque o problema estava aí, né? Começou porque o pessoal foi expulso de Jerusalém, é que eles estavam visitando, estavam fazendo as suas peregrinações, e isso revoltou o ocidental, né? O mundo ocidental. Aí foi onde o trem começou. Aí penetra com a palma do triunfo, ou seja, ele estava com muita moral, né? Moral de briga. Ali quiseram presentear Godofredo com a coroa de rei, mas ele não aceitou, não, porque ele pensou logo que como que pode ele ser rei, né, pegar uma coroa, e sendo que o Cristo não tivera nada, né? Então, ele não aceitou, mas depois, com muita relutância, ele aceitou o título de defensor do Santo Sepulcro, organizando-se logo em seguida as ordens religiosas de caráter exclusivamente militar, como a dos templários e a dos hospitalários. Esses dois movimentos aí, ó, esse, essa organização, templários, é aquela da Cruz Vermelha, né? O pessoal da Cruz Vermelha, a Cruz de Malta, que é usado às vezes na guerra, né? Hoje pelos atendentes em guerra. Então era para atender as pessoas que estavam em guerra. Os turcos, porém, não descansaram. Depois de muitas lutas, apossaram-se de Edessa, obrigando o Papa Eugênio III a providenciar a Segunda Cruzada, que, chefiada por Luís VII da França e Conrado III da Alemanha, teve os mais desastrosos efeitos. Esqueci Luís aqui, foi assim um espírito que foi escalado da espiritualidade, porém ele não teve dó não. Na hora do vamos ver aqui, ele matou mesmo. Então o espírito enviado de cima para resolver e ajudar, e na hora cortar pescoço e fez. Aí eu fico pensando, né, gente, não é possível, né? Que é tão difícil a gente ser cristão. Eu vejo, até estava comentando com a Inês esses dias, né?
eu vejo muito aí, no meio espírita, pessoas que realmente, quando ouvem a mensagem dos evangelhos, da Boa Nova, se emocionam, choram, sabe? Isso está até nas redes sociais, pessoas que se emocionam, expositores de renome, mas quando vai conversar, ou quando vai ver o fracasso de um de outro, eles são muito radicais. Eu fico danado de ver. Gente, a humildade ele tem que ser sempre, né? Na mensagem, no encanto da mensagem que Jesus trouxe, mas na hora de perdoar, ele tem que perdoar, por exemplo, igual o cara que fez um comentário infeliz, ele é colocado de lado, ele é massacrado no meio espírita. Eu falo isso sem medo de falar, e isso acontece. Então, é uma perseguição dentro do próprio movimento. Então, a gente tem inquisição dentro do próprio movimento. Né? Você sacrifica os seus próprios colegas. Então, como é que você pode alinhar uma coisa assim do alto com as coisas que vêm como um fracasso dos seus irmãos que estão ali? Então, eu estou chamando a atenção nisso porque Luís VII ele veio com missão aqui para ajudar, mas ele, na hora de responder aqui, ele entrou com malvadeza mesmo para a conquista, os seus desastres, ataques que fez. Né? Bom dia, Flávio. Boa tarde, gente. Ah, boa, Desculpa a boa demora, tarde. viu? Eu tava de olho no. Ah, quando eu vi, eu me enrolei ali, limpando ali fora e tal. Me enrolei. Desculpa. É, Flávia, limpa, limpa. Ah, então, tem coisa também. aqui tá surgindo a segunda cruzada já. Ó. Ao todo foram 7 cruzadas, mas eu acho que foram mais, porque até hoje a gente está tendo cruzada, de brigas religiosas, e então, de certa forma, hoje é poder público, né? Mas, assim, tem esses que estão brigando na Palestina são totalmente guerras religiosas, né? Conquista de território, porque a igreja e o governo, o império, eles se confundiram, né? Se misturaram tanto que hoje tem heranças de todo esse processo aí nos próprios governos. Até no sistema governamental, né, eu acredito que isso tenha sido assim bem destacado. Bom dia, Gisele. Já não vai conseguir falar aí, mas tudo bem. Bom dia. Então, comentários, gente, sobre isso aqui. Às vezes tem alguma posição diferente do que viu, do que percebeu, algum destaque importante. Eu tenho uma pergunta. A Hum, gente leu aqui, o texto fala sobre as cruzadas, como que foi feito aí tem o interesse cristão, que é buscar o território santo, e os muçulmanos em não permitir que as pessoas fiquem nesse território. Eles não tinham aquele lugar como um território santo porque eles não seguiam o cristianismo, certo? uhum, Defendiam um lugar de interesse deles, que era onde eles ficavam, mas eles não tinham uma visão do território santo como tinha o cristão. Isso foi o que eu entendi aqui, que eu já estudei as cruzadas faz uns anos, eu não lembrava disso. E aí, aqui no texto, eu não percebi, assim, eu não vi, e eu não sei qual que é, a visão espírita, não espírita, mas dos espíritos, né, que conduziam em colocar, por exemplo, esse Luís VII para liderar essas cruzadas. Qual que era a visão dos espíritos em relação a isso, né? Muitas vezes a gente ouve falar assim, a guerra é necessária, mas que ela não comece pelas suas mãos. Se tem essa necessidade, se em algum momento se viu necessário fazer essas cruzadas, porque qual que é a minha visão? Busca por um território.
matar várias e várias pessoas por um lugar, né? Então, assim, a minha visão, né, enquanto espírita e como, enfim, né, Uhum. parece que é algo Por que vazio. permitir isso, né? Por que É, permitir porque, isso exatamente, acontecer e um tal, né? lugar. Essa é a discussão. E eles vão falar aqui nos próximos itens sobre isso, a posição da Sobre espiritualidade, vai falar. Só aqui, eu que sinto falta disso aqui. é um momento da gente estar questionando isso mesmo, você está certa, né? Porque qual que é o sentido da espiritualidade ter permitido, né? Porque ela tem uma força que poderia chegar e até impedir, se quisesse. Mas a questão do livre-arbítrio. Então, por exemplo, quem são os que são enviados? Eles são perfeitos? Não. Os que vieram aqui não eram perfeitos. Eram um espírito em evolução, com capacidade de ajudar, são homens, é igual você escalar umas pessoas aqui para um serviço, mas que são homens. Ele pode fracassar porque ainda não estão totalmente preparados. Eles não são espíritos perfeitos. Então, quando não se tem a perfeição, claro que ele pode deixar se levar pelas emoções, pelo momento, né? Você não está 100%, vamos dizer que você está 50%. Então, esse 50% tem grande possibilidade de acerto e os outros 50% de erro, Pela de atender vaidade. às suas vaidades anteriores, né? Uhum. Então, Maomé foi um espírito que veio para realmente fazer um trabalho de proteção do cristianismo, porque ele veio colocar não fundar uma doutrina, mas ele veio para enfatizar o cristianismo. Porém, ele sentiu a necessidade, né, de fundar uma crença, mas que poderia ser totalmente cristã naquele momento. Ela é cristã, porém falseada, ou seja, ela teve problema na sua composição. Por quê? Os desejos do momento. Então, ele era um cara pobre, depois casou com uma mulher rica. Aí, com esse poder, ele veio a, a gostar do poder, gostar da riqueza. Então, a gente corre esse risco. Por isso que ganhar na Mega Sena é um risco. Risco de Então, ficar É, pobre, né? A maioria fica pobre, né? Porque nem sabe lidar com é, o dinheiro. ou de fazer bobagem, fazer grandes bobagens. Daniel, Então, às vezes, hoje você pensa que de um jeito, amanhã você faz de outro, né? Né? não estou querendo questionar a espiritualidade, não, mas eu querendo entender. Por que então que não se colocaria espíritos mais de escol para que isso não sucedesse, para que isso não acontecesse de cair, vamos supor, no lugar desse Luís VII aqui, né? É, uhum. Por que não poderia vir um espírito mais iluminado que pudesse, Simples a resposta. entendeu? Não estou querendo questionar, não, só quero entender. Porque, na verdade, isso não é problema deles. É problema de quem está aqui. É problema do Luiz, é problema do Conrado, é problema nosso. Então, quem tem problema é quem tem que resolver seus problemas. Você encarna na sua casa um espírito de escola para resolver os problemas do Daniela? Não, não encarna. É eu que tenho que resolver. A casa da Amar, a casa da Leila, a casa da Valquíria, da Flávia, da Ana, da Dircélia. Ninguém tem aqui um espírito para chegar e resolver seus problemas. Se você não levantar e resolver, não vai ter festa. Então, uma comunidade também é assim, né? Então, você tem que resolver os seus problemas. O Cristo já fez muito, ele veio aqui e fez isso que você está falando. Ele veio, você sabe o que aconteceu com ele. Então, não adianta. Quem resolve os seus próprios problemas
é o autor, são os autores. Então, Luiz, se você for levar ele aqui em consideração na história, você vai achar uma justificativa dele estar voltando. Ele é um enviado. Maomé é a mesma coisa. Né? Se você voltar na história, você vai achar ele comprometido em algum lugar, que ele tenha vínculo com o trabalho, que ele precisa se desenvolver. Essa foi uma oportunidade que ele teve, né? Mas como o tempo não passa e a gente está na situação de resolver o eu, então é dada a oportunidade dele para ele resolver naquele momento. Vem cá. Isso é igual perguntar para vocês: um indivíduo separou da sua família. Aí ele vai e constitui uma outra família. Tem 10 filhos com outra família. Que programação é essa da espiritualidade? Se ele estava no casamento que ele tinha que ficar, ele sai de um, a espiritualidade deixa ele ter mais 10 filhos no outro casamento. Então a espiritualidade tinha que impedir ele ter filho. Ó, você faz suas bobagens aí, mas você não vai ter filho. Não, é oportunidade nova para ele, dentro do erro dele, ou dentro da fuga de um compromisso dele, para ter uma nova oportunidade e reaproveitar a reencarnação dele. Aí ele vem, traz um problema do futuro, que são os 10 filhos lá que ele tem para o futuro. Aqueles filhos vêm e reencarnam para ele cuidar e ter os problemas grandiosos com relação a isso. Né? Então, a gente não fica sem bala. Você sai de um problema, você entra no outro. Porque é o que você mais tem é problema. Então, se você não conseguir um, vai para o outro. Então, a gente é cheio de problemas. Por isso que a espiritualidade ela deixa seu livre-arbítrio agir. Certinho? E tem uma metáfora, né? O diamante se torna brilhante com o atrito, né? Ué. O brilho É o do buril, diamante né? vem com o atrito, né? Tirar a canga, né? Também, né? É o Tirar a atrito canga, que né? tira a canga. Tira a canga é atritando. Então, a gente está vendo aqui o movimento do século XI, né? E vai adentro aí até... As cruzadas foram, acho que 300 anos. 300 anos, quase 300 anos. A Inquisição durou aí, acho que ou é o contrário, foi 200 anos. Não sei se é cruzado que é 200 anos ou se foi Acho que a o Inquisição contrário. que foram 300 anos, né? Porque parece que está das cruzadas até o século Isso. XVII, não é? É o contrário, é o contrário, né? As cruzadas durou 200 e a Inquisição 300. Quer dizer, a perseguição durou mais com o pessoal, né? Com os hereges. A igreja teve essa luta aí. Então vamos lá, continuando aí o fim das cruzadas. Na sequência, Pode continuar? quem lê? Pode. Fim das Cruzadas. Em fins do século XII, Jerusalém cai em poder de Saladino. Os príncipes cristãos do Ocidente preparam-se para a Terceira Cruzada, assinalando-se as vitórias de São João d'Acre. As lutas no Oriente sucederam-se anos a fio como furacões periódicos e devastadores. A Palestina possuía até então os seus recantos maravilhosos de verdura abundante. A Galileia era um vasto jardim cheio de perfume e de flores, mas tantos foram os embates dos exércitos inimigos, tantas as lutas de extermínio e de ambição, que a própria natureza pareceu maldizer para sempre os lugares que mereciam o amor e o carinho dos homens. As últimas cruzadas foram dirigidas por Luís IX, o rei santo de França,
que depois da tomada de, da, ai meu Deus, a letra tá pequena. Tomada de Damietta, caiu em poder dos inimigos, pagando fabuloso resgate e vindo a desprender-se da vida terrestre em 1270, defronte de Tunis, vitimado pela peste. Os mensageiros de Jesus, que de todos os acontecimentos sabem extrair os fatores da evolução humana para o bem, buscam aproveitar a utilidade desses acontecimentos dolorosos. Foi por essa razão que as cruzadas, não obstante o seu caráter anticristão, fizeram-se acompanhar de alguns benefícios de ordem econômica e social para todos os povos. Na Europa, sua influência foi regeneradora, enfraquecendo a tirania dos senhores feudais e renovando a solução dos problemas da propriedade, conjurando muitas lutas isoladas. Além disso, seus movimentos intensificaram sobremaneira as relações do Ocidente com o Oriente, apenas paralisadas mais tarde em vista da ferocidade dos turcos e dos invasores mongóis. E aí, A gente vê assim as muito em cruzadas? filme, né, série, essa ferocidade aqui dos turcos e dos mongóis, né? E não é só desse lado, né? Mas de todos os lados. A gente sabe que o que faz com eles? Mata. O que faz com eles? Pegamos eles. O que faz? Mata. Você vê isso hoje. Prende e manda matar. Não, a solução é matar em nome de Allah, em nome de Deus, né? Mata. Então, quer dizer, é não saber da vida espiritual que nos envolve, né? Não ter esse conhecimento, é um fanatismo. Fanatismo religioso é a pior coisa que tem. Era, já era visto que isso aqui ia acontecer. As cruzadas eram uma consequência do que o homem já estava vivendo. Não foi assim, a espiritualidade mandou a cruzada, mandou que brigasse. Não, isso aí foi uma decisão do homem. E a decisão divina é não ter nada de guerra, é acertar. O caminho que Deus nos coloca é um caminho retilíneo, é um caminho reto. Não é para você fazer o mal. Então, quando você faz o mal, você desacelera. Ou seja, você faz diferente do que o caminho real. Aqui ele falou da natureza, né? Você vê, a natureza era bonita, aqui encantadora. Era um momento de preservar. Até o Emmanuel coloca aqui, né, que era uma, um lugar onde se tinha que preservar, né, onde que tinha que realmente ser importante para todos nós, né? Então, de certa forma, a gente está vendo aqui um momento de destruição. Foram 9 movimentos de guerra até o final aí que ele fala de Acre, né? Foi a final, foi a última que aconteceu. Depois disso, teve uma influência muito forte economicamente a região, porque o Ocidente tinha que negociar com o Oriente tinha a dependência, né? Hoje a gente vê isso no mundo, né? A gente vê a Rússia dependendo dos outros países, os outros países dependendo da Rússia. Olha, não podia, já que tem um pensamento filosófico diferente, por que eles não ficam isolados? Porque não há alguma coisa que eles precisam que não tem lá, ou que não tem aqui. Então, isso era já certo, a maneira de colocação dos estados, dos países, dos continentes, é uma dinâmica para diferentes tipos de pensamentos
está na Terra poderem ir se reencontrando, poder se entendendo. Então, a comunicação ela é muito importante entre povos. Então, por isso você reencarna no mesmo tempo, senão eu reencarnaria em tempos diferentes. Ó, só vem os bons, os brasileiros, por exemplo, só vêm só os brasileiros num tempo. Em 500 anos só vai ficar brasileiro pensando melhor, aí o mundo fica só de chinela havaiana. Então, a gente não pode deixar uma sociedade sem essa mistura. Então, na própria família tem isso, né? Você tem a mistura das pessoas com diferentes tipos de pensamento. Imagine isso numa grandeza maior, numa cidade. A gente vê as constituições de bairros, de localização de moradias, tudo as pessoas que tendem àquele pensamento. Então, eu só vou morar num lugar que eu dou certo mentalmente, que eu gosto daquele tipo de viver. Ah, não, aquilo ali não me agrada de jeito nenhum. Então, a gente está vivendo uma diferença social e a gente tem que aprender a conviver com as diferenças, né? E a gente está fracassando muito nisso. Aqui foram as diferenças também de pensamentos, da crença, da religião, da forma que a gente vê Deus, as coisas. Por isso que dá nisso aqui. Por isso que hoje a gente tem várias religiões, né? Diferentes formas de ver. Isso vai demorar? Vai. O que será o Espiritismo nessa história? Ele não veio ser a religião do futuro, mas e sim o futuro das religiões. Tem Todos gente têm que que. se espiritualizar, não tem outro caminho, né? É, o doutrina espírita não tem que preocupar em ser a verdade que tem que seguir. Ela está preocupada, o pensamento de Kardec, da doutrina, é colocar a filosofia para o mundo. Não importa que de lado ela aconteça. Ah, foi dentro do espiritismo? Não, não precisa ser, não. Pode ser dentro do governo. E eu acho que esse bairrismo que tem dentro do movimento espírita é que atrapalha muito isso. Então, só tem que ser espírita. Então, o movimento espírita federativo, ele não enxergou isso, infelizmente não enxergou. Então, é um mundo que nos interessa. São as Pois é, mas pessoas. aí a gente vê, né, que é a predominância ainda da vaidade individual, que no conjunto o que que resulta, não é? A gente ainda está Personalismo. nessa ainda, né? Porque nós somos o quê? Espíritos ainda mais próximos lá do primitivo, né? É muito forte isso ainda na gente. Tem E uma você das acha que isso pessoas vai aqui que durar fala, muito ainda? olha, Você acha isso que isso vai muito durar aí, muito? toda vez que você fala muito, vai demorar, você sabe o que que eu penso, né? Que o tempo não existe. Você foi dar essa aula lá no caminhão. Mas demorar assim na insistência. Você está Ué, insistindo com a ideia. depende Vai, de vai cada um, né? ficar. Depende de cada Não um. vai fazer diferença divina. Você está pensando Não, assim, não vai alterar nada não, eu na sei que não, não divindade. vai alterar nada no Vai movimento do alterar para planeta. você, porque você fica sofrendo, você fica Isso. fazendo o outro sofrer, né? O outro concorda com o sofrimento. Fica nessa Você, que a gente você está. também pode dar o seu passo e deixar o planeta inteiro para Pode, trás, né? decisão. Se você Uhum. quiser avançar hoje, você pode fazer hoje, resolver hoje, agora, nesse momento, né? Então, mas a gente não tem essa, por isso que a espiritualidade no próximo item aqui vai explicar essa questão dos emissários, daqueles que são enviados e fracassam. Bem direitinho aqui o que a Valquíria estava perguntando, próximo aí, Valquíria, se quiser depois dar uma olhada, O que a vai Inês exatamente também, o que responder. a Inês também não questionou, mas quis entender, né? Exato.
Está levantando a bandeira contra a espiritualidade. É porque nós não Não, somos ainda assim. Eu estou lá no mundo espiritual, eu prometi um tanto de coisa e eles confiaram em mim, porque se não existia confiança. Então, Leila, isso acontece de lá para cá e agora de cá para lá. Por exemplo, nós vamos todos aqui desencarnar. O uhum, que que você vai fazer do lado de lá? Do jeito que você está hoje? é, Qual que é a consequência que você vai ter ao desencarnar? Qual que é o seu plano? Não tem plano. o plano você tem que Então, executar aqui, né? Pra você ter o você tem que resultado de lá. começar. O seu plano começa aqui. Porque de lá, seu plano, para vir para cá, você começa de lá, seu plano. Você começa lá para vir para cá. E daqui você começa o seu plano para ir para lá. É consequência. Então, Exatamente. se eu tenho idealismo, esse meu idealismo ele continua. Se você não tem nenhum idealismo, você não vai ter idealismo. Ah, eu É, nunca quem não tem um trabalhei, plano se nunca perde, quis. né? Eu posso fracassar no mundo espiritual da mesma forma que eu sou aqui, né? Eu posso me descontrolar, eu posso me controlar, né? Eu não sou perfeito nem aqui nem de lá, então eu vou ter Hum, as minhas dificuldades naturais no plano espiritual, porque às vezes a pessoa pensa, se encarnar eu vou estar bem melhor. Não é bem assim, não. Você pode desencarnar ainda mantendo as suas próprias ideias que você tem aqui e insistir nelas. As ideias ruins, por exemplo, você pode estar insistindo nelas. Então é preciso mudar aqui para você ter uma sequência. Claro que na espiritualidade você recupera a sua consciência maior, né? Mas pode nascer uma revolta maior também, consigo mesmo, peso, culpa, né? Sentimento de não ter feito e não saber recomeçar. A humildade aí tem que cair na ficha, né? Aí a ficha da humildade em nós, para que isso dê certo na espiritualidade. Quando a gente vem para cá, a humildade pesa. Quando você vai para lá, a humildade pesa. Então, todo lugar, todo momento, ela está pesando, né? então, o grande empecilho é a vaidade, né? O orgulho, o egoísmo. Essa razão de muitos estarem aqui, que vieram do sistema capela, né? Eles vieram para cá por causa do orgulho deles. Eram inteligentes, mas orgulhosos. Inteligente e orgulhoso é muito complicado ir para cima, né? Então ele tem que ficar onde está, no patamar onde ele se encontra. Então, gente, olha, na semana que vem, o esforço dos emissários do Cristo, onde eu falei aí, Valquíria e Inês, sobre essa questão da escalação do mundo espiritual. O técnico escala, mas você que joga. Né, Amaro? O Amaro ficou caladinho, só ouvindo iniciando, né, Amaro? Porque não tenho o que contribuir, mas eu acho que, assim, na fritada dos ovos, Daniel, essas cruzadas realmente, com certeza tinha muita gente interessada por trás de tudo isso, porque eles vão estar brigando por um santo sepulcro que nunca foi santo e nunca se, apesar de tentarem, de chamarem de santo sepulcro, mas quem falou que ele é santo? É, Então, são interesses que tinha o pessoal da igreja que se sentiram ofendidos, que na verdade isso aqui é melindre de gente que se sentiu ofendida. Falou, porra, então não querem deixar nós, os cristãos, visitar Jerusalém. Ou seja, alguém se sentiu ofendido,
melindrado, opa, vamos organizar um movimento aí para recuperar Jerusalém, para recuperar o Santo Sepulcro. Ou seja, é característica de gente inferior mesmo. É o que a gente ainda faz hoje. Opa, se alguém me briga comigo lá no centro, deixa eu organizar uma turminha aqui para a gente mudar da diretoria. Só que aqui numa proporção maior, né? Mas é briga de gente pequena mesmo, porque o Cristo tinha interesse que alguém brigasse para recuperar o local onde ele foi enterrado? Ou seja, então são atitudes de gente infantil que provocou essa bagunça toda. São provavelmente as mesmas pessoas infantis que estão provocando essas, os tumultos, as guerras que a gente tem hoje. Ou seja, enquanto cada um realmente não crescer, não se espiritualizar, a gente vai estar continuando aí com essas briguinhas, dentro de casa, é país contra país. Porque a coisa é tão simples assim, a partir do momento que a gente percebe que a vida, igual que você estava falando aí agora, do encarnado e desencarnado, na verdade é a mesma vida, ou seja, eu vou estar, se eu morrer agora, negão, daqui a pouquinho eu vou passar por uma certa turbulência e vou estar consciente de que estou do outro lado. Ou seja, e vou continuar as mesmas, digamos assim, as mesmas coisas erradas ou certas que eu estou fazendo aqui, eu vou continuar fazendo lá de lá. Então, e assim a gente só vai realmente parar com essas brigas infantis em casa, no centro, no trabalho, entre países, a partir do momento que você realmente, opa, eu não quero mais isso para mim. Então deixa, os outros querem para eles, opa, então deixa eles realizar os seus desejos. Agora, eu quero para mim uma vida melhor. Então, acho que a coisa é simples. E isso tudo acontece porque o espírito desencarna e encarna, né? Porque são É, os ué, dois que estão voltando, porque eu as tenho ideias que. são as mesmas. Porque, Daniel, que uma coisa que eu acho fantástico, que Deus é um cabra realmente porreta. Ele é impressionante. Ele falou, Amaro, te vira. Legal, é você que tem que querer fazer as coisas. Deus não vai falar, Amaro, faz isso. Se eu mostrar interesse em fazer alguma coisa, eu não tenho dúvida nenhuma. Sempre vai ter alguém, tanto do bem quanto do mal. Opa, Amaro, vai lá, faz essa besteira mesmo, pra você se ferrar. Vai ter umas 10 encarnações aí. Mas se eu tiver o interesse também de fazer, puxa vida, de fazer uma coisa boa, você pode ter certeza que tem muito mais gente, só que eles vão me respeitar, né? Eles vão estar me, opa, Mário, vai, faz isso mesmo. Só que eles não vão me, assim, digamos assim, me cutucar com tanta ênfase igual os caras do mal cutucam, né? Porque quando o cara é do mal, eu falo, falta te empurrar. Ele é lógico, ele não vai me empurrar, mas ele vai. Falei, pá, vamos lá, Mar, faz essa besteira aí mesmo. E a gente é que decide, mas sempre nós vamos ter gente, e gente boa, e gente ruim também, para nos orientar, nos ajudar, nos intuir. E é você que tem que decidir o que você vai fazer, o que você vai colher amanhã. Então, a coisa, eu acho que depois que a gente tem essa visão assim essa visão que o Espiritismo nos apresenta, não, as coisas ficam tão claras. Falou, Amaro, você fez uma cagada? Fez. Então, Amaro, você vai ter que consertar essa cagadinha que você fez. Tá certo, que é pouca coisa? É, mas é você que tem que consertar. Então, se eu organizo uma cruzada, é uma cagada grande? É. Amaro, volta lá e conserta aquela. Para Deus é uma cagadinha, né? Falou, vai lá e conserta aquela cagadinha que você fez lá, mas você tem que consertar. Não tem almoço de graça, Daniel. Coisa simples, não tem almoço de graça. Tá certo, é isso aí mesmo. E a gente
vendo assim, Deus nos coloca no lugar certo, com as pessoas certas. E que você quer saber se um espírito encarnado ele é infalível, é só você ver se ele é realmente tolerante com todas as pessoas sem vacilar nada. Ele pode pintar e bordar com ele que ele ainda está do bem. Aí você sabe que não vai encontrar pessoa assim. Mas Né? só porque tem um Então, detalhe, infalível que já teve por aqui foi só um, né? Mais ninguém. por isso que eu te falo. Então, Então, todos são falíveis, inclusive os enviados, ué, aqueles que eles foram ainda enviados por Deus. precisam de trabalhar, de crescer muito ainda, né? Então, Então é isso aí, Deus não gente. ia Hoje. colocar, né, o espírito de escol já infalível, praticamente infalível, aqui no meio, nesse meio aqui. Pensa, não ia resolver, porque é a Não, não é transformação problema individual. dele. Não, e não é Não, problema dele. É o que eu falei para a Inês aí, não é problema do cara. É igual você falar assim, eu vou colocar um presidente no Brasil, Salvador, ele é perfeito. Não, isso não vai acontecer. Você põe compromissado, pessoas que são compromissadas com o povo, com as pessoas. Tem gente que pode falir e dar decepção de ambos os lados, né? afinidade, a Então, gente nunca pode esquecer da afinidade, né? O povo tem o governo que merece. tudo depende de nós. Depende de nós. Então vamos lá, gente. Ó, até a semana que vem. Um abraço Para para então vocês. quem vai Volta estar para hoje na nós também. Assembleia? Quem vai estar hoje na Assembleia até mais tarde. Ah, é hoje, né? Hoje às Assembleia. 17 horas. Não se atrase. É. Boa Então semana. falou, bom gente. fim de Ó, semana. fiquem com Fiquem com Deus. Deus. Até Bom a semana domingo. que vem. Fiquem com Até Deus. mais. Tchau, tchau.